a prova, né, sobre as perspectivas para que a prova aconteça, né? Então, a ansiedade, eu sei como é grande, então o meu objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho para justamente reduzir a ansiedade aí de todo mundo. Então sejam muito bem-vindos aí, pós-trabalhista, Júlia Batistuta. A Júlia, presença ilustre aqui, né? A Júlia que passou no concurso do MPT, é magistrada. Boa noite aí. Boa noite todo mundo, muito bem-vindos aí. Tá dando para ouvir direitinho, se puderem só dar um comentário aí, por favor. E podem ir deixando as perguntas aí, então também as perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade, coloquem aí, apertem aí no balãozinho, né, interrogação, e deixem as perguntas. Eu quero responder todas as perguntas que vocês quiserem me mandar aí, para que a gente possa conversar sobre o concurso do MPT. Estou vendo aqui alguns colegas, Márcio Amazonas, boa noite. Então sejam todos bem-vindos. Então a ideia é justamente tirar aí as dúvidas que alguns têm me mandado e para que a gente possa conversar aqui também. Então mandem aí as dúvidas que vocês tiverem, tá? Fiquem totalmente à vontade. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre as perspectivas para um novo concurso do MPT. A gente tem sim, né, que pensar aí já numa perspectiva de curto ou médio prazo, assim, digamos, né, porque o concurso do MPT é um concurso que ele costuma acontecer com frequência, né, nós costumamos ter o concurso, né, atualmente, né, há cerca de 2 anos mais ou menos, né? Então vocês têm que pensar que as vagas elas costumam surgir nesse período, e o concurso do MPT ele costuma depender de se nós temos ou não vagas para dar posse para os candidatos. Então atualmente nós temos aí alguns candidatos para ser nomeados, né, mas temos também já muitas vagas, né? Inclusive já teve concurso de remoção interna dos procuradores para que depois seja possível dar posse aos candidatos. No entanto, né, aí eu já não entendo muito dessa questão orçamentária, né, não é uma especialidade minha. Inclusive aí o colega Márcio Amazonas, não sei se ele ainda está aí, mas entende muito disso, né? Inclusive é um dos candidatos agora para o cargo de Procurador-Geral do Trabalho, então com certeza sabe muito mais do que eu sobre isso, né? Mas parece que há aí apenas um impedimento de ordem orçamentária que possivelmente será resolvido ainda esse ano, né? Então, com a resolução dessa questão, né, grande parte aí dos candidatos aprovados, a maioria ou a totalidade dos candidatos tomarão posse, né? Então, tomarão posse. A partir do momento que os candidatos tomam posse no concurso do MPT, nós temos a abertura de um concurso novo, né? Então basta que tenha uma vaga, né? Já teve concurso aberto com uma vaga só, então abre concurso, uma vaga, já é possível, quer dizer, abre-se uma vaga, não tem mais candidato a ser nomeado, já é possível a abertura do concurso. E tradicionalmente o MPT gosta de fazer o concurso, né, assim que é possível, justamente para que não fiquem as vagas abertas aí por muito tempo, né? Não é interessante deixar os cargos vagos, por quê? Por questões orçamentárias, que eventualmente você deixa de nomear os candidatos, fica com vaga sobrando, você depois pode perder o recurso, enfim. Então, também por uma questão de incentivo aos próprios candidatos ao concurso, né? É um concurso que preza pela qualidade dos candidatos. E a gente só consegue ter candidatos de grande qualidade quando o concurso ele ocorre com certa frequência, porque se o concurso deixa de acontecer, os candidatos também deixam de se preparar para ele, né? E se a gente for ver, por exemplo, o último concurso, foi um concurso com gente muito capacitada, todo mundo sabia muito, né? Assim, para as provas de segunda, terceira fase, né? Na fase oral, você via que os candidatos estavam muito bem preparados, né? Tinha um diferencial muito grande. Se você analisar a primeira fase, né, a nota de corte ela foi relativamente baixa, mas porque a prova foi muito difícil, né, os candidatos eram muito bons.
No entanto, né, nas outras fases você já vê que o pessoal foi muito bem, né, e é isso, né? Então a intenção é sempre ter candidatos o tempo todo prestando o concurso, né, fazendo aí as provas, né, e se capacitando o tempo inteiro, né? Então, a ideia tenho certeza que todos os candidatos à Procuradoria agora, né, a Procuradoria-Geral do Trabalho, né, os candidatos a Procurador-Geral do Trabalho terão, sim, sempre tem, todos têm, sempre, a intenção de realizar concurso público. Inclusive, é plataforma de campanha dos candidatos, sim, a realização mais rápido possível de concursos, a criação de cargos para procurador. Existe atualmente um projeto em andamento lá no Congresso, são poucas vagas, mas enfim, são algumas vagas, que já, na verdade, não são para procurador do trabalho, são procurador regional do trabalho, que é o nível intermediário ali, digamos, da carreira, né? A carreira tem 3 níveis, né? Procurador do trabalho, procurador regional do trabalho e subprocurador geral do trabalho, e o projeto é para cargos de procurador regional. Só que a partir do momento que você tem mais cargos de procurador regional do trabalho, você tem a promoção de procuradores do trabalho, abre-se o cargo inicial, que é o de procurador do trabalho, e abre-se, portanto, a possibilidade da realização de concurso. O André Ferreira perguntou aí quanto foi a nota de corte no último concurso, né? Se alguém souber aí exatamente, puder colocar aí, mas que minha memória já falhou, mas foi ali algo em torno de 60 pontos, tá? Em torno de 60 pontos, salvo engano 59, mas eu não tenho total certeza agora, porque eu não conferi, enfim, e acaba esquecendo, mas algo por ali. Ou seja, né, parece pouco, né, se for ver, mas é que a prova foi muito difícil, tá? Então, a prova foi bem difícil. A minha, por exemplo, quando eu passei no concurso, foi algo em torno de 63 também, a nota de corte. Mas tiveram provas em que a nota foi mais alta, a nota de corte. Então vejam, nesse último concurso era apenas 200 aprovados na primeira fase, 58, a Emily colocou aí, que salvo engano foi 58. Então tá perto aí do que estamos concordando, né? Eu chutei aí para 59, né? Então foi 58. Mas então, mas a prova foi muito difícil, né? E se você considera que a prova tem aquela questão de que 3 errados anulam uma certa, você precisa ter um nível de acerto muito alto para conseguir fazer esses 58 pontos. Para vocês terem uma ideia, né? Muita gente não conseguiu alcançar os 50 pontos, né, que seria o mínimo para uma habilitação. Então, por exemplo, candidatos que disputam as vagas por cotas, eles têm que atingir o mínimo ali de 50 pontos. E essa prova foi tão difícil que pouca gente conseguiu atingir esses 50 pontos, né? Então a prova foi realmente dureza, né? O pessoal que fez aí, se alguém aqui tiver feito, pode confirmar que a prova foi pesada, essa prova de primeira fase, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que em breve deve ter a abertura do concurso. Já que falamos aí também dessas 3 erradas anulam uma certa, né? Eu não sei se alguém aqui fez a prova, qual a estratégia que usou, se quiserem me falar aí o que fizeram, se chutaram ou não, né? Essa é uma dúvida que o pessoal tem muito. Devo chutar ou não devo chutar, né? A minha recomendação é sempre que chute, tá? Se aquilo passou na sua cabeça, se tem alguma ideia de que aquilo pode, de que você sabe aquele tema ali, se você já estudou ele alguma vez, a chance é que alguma resposta vai surgir para você e alguma alternativa você consegue eliminar. E a partir do momento que você elimina algumas alternativas, a sua chance de acerto ela melhora, né? Então, eu costumo dizer o que? Apenas se você nunca estudou aquele assunto, se você nunca viu aquilo na vida, aí você não chuta. Por quê? Porque você não tem a menor ideia daquilo. Agora, se você tem alguma ideia, consegue eliminar uma ou outra alternativa, já estudou aquele tema, você deve sim tentar fazer, deve sim tentar resolver. Por quê? Porque quando a gente acerta numa prova que não tem o errado e o certo
o 3 errados anula uma certa, a gente chuta muito, né? Então, se eu faço 80 numa prova de magistratura, desses 80, quanto eu chutei? Eu chutei muito, né? Assim, eu não tinha certeza em todas, mas para fazer os 80 pontos eu tive que chutar muito. E na prova do MPT é a mesma coisa, só que a nota de corte, por conta disso, acaba caindo. Só que se você não chuta, digamos, eu não chutei 30. Se você não chutou 30, você já sai de 70 pontos. E qual a chance de você acertar as 70 que você respondeu? É difícil, né? Então, a recomendação é sempre que chute, salvo se você não tiver a menor ideia daquele tema. Né? Aliás, né, alguns estudos que eu tenho feito mais recentemente, né, tenho lido muita coisa não jurídica ultimamente, né, e uma das questões é o funcionamento do cérebro mesmo. Isso tem uma explicação, né? Se a gente já estudou isso em algum momento, ainda que a gente não se lembre exatamente daquele tema, ele está aqui em algum lugar. Ele fica ali armazenado. E a gente tem duas formas de pensar. Tem um livro chamado Rápido Devagar, em que é explicado, né, que a gente tem 2 tipos de pensamento, de raciocínio na nossa cabeça. Um desses raciocínios é o raciocínio rápido, é aquilo que você faz sem nem perceber. Então eu, por exemplo, estou estalando aqui o dedo sem nem perceber para falar isso aqui, essas 2 opções. Então veja, eu estou aqui gesticulando também, não dá para ver mas eu estou aqui, enquanto eu falo, eu gesticulo sem nem perceber. Quando a gente dirige, a gente não percebe que está mudando a marcha, a gente não percebe, não pensa assim, agora eu tenho que pegar a direção e fazer, virar ela aqui, esterçar ela para esse lado, depois para o outro. Enfim, a gente consegue ir dirigindo sem nem perceber o que está fazendo, né? Algo automático. Conversar ao mesmo tempo, né? Tem gente que consegue, inclusive, ver o celular, que eu não sei como, né? Por isso que é super complicado. Por quê? Justamente porque para ver o celular você tem que usar o outro lado, né? A outra forma de pensamento, que é a forma em que você precisa realmente dar atenção àquilo que você está fazendo. E quando você começa a prestar atenção no celular e dirigir ao mesmo tempo, você começa a ter que usar essa forma de pensar, que é a forma que te exige mais energia, te exige maior concentração e que você tem que pensar, tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora. Os movimentos deixam de ser automáticos, né? Então por isso, inclusive, o perigo aí de ver o celular enquanto dirige. Então vejam, a gente tem essa forma de pensar que ela é mais rápida, mais específica e que é a forma que o cérebro gosta de trabalhar. Por quê? Porque ela gasta menos energia. E a gente tem uma outra forma de pensar, que é uma forma que ela exige muito mais raciocínio. Se você virar assim para mim e falar, agora, faça uma pintura e pinte um quadro, um animal qualquer, eu vou ter que parar, vou ter que pensar como eu vou pintar. Por quê? Porque eu não sou um artista, né? Um artista que faz isso várias vezes provavelmente vai fazer isso sem nem pensar. Igual muitas vezes eu faço um procedimento do MPT ali, um inquérito tal, que eu olho, eu bato o olho, vejo o que está acontecendo, pum, já me sai o que é para ser feito sem eu nem saber de onde saiu a ideia, né? Por quê? Porque eu estou usando esse sistema 1, né, para resolver o inquérito. Só que quando você começa, por exemplo, esse sistema de pensamento mais rápido, só que quando você começa, não, você tem que olhar documento por documento, pensar, e agora o que eu faço, né? Aquilo não está automatizado na sua cabeça. A partir do momento que você estuda muitas vezes um determinado tema, aquilo fica automatizado na sua cabeça. Então, muitas vezes, sem nem que você saiba, você consegue, na hora de uma prova objetiva, buscar uma resposta para aquela questão. Inclusive, é por isso que você nunca deve rever a questão que você já fez, né? Mudar, né? Se alguém já fez isso, né? Provavelmente alguém já fez. Você sabe que, ao mudar uma resposta, sua chance de erro é muito grande. No início, a gente, quando faz isso, a chance de a gente percebe, mudei a alternativa, fui lá, fiz uma resposta, voltei lá no fim da prova e mudei a alternativa. Normalmente, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente erra. Por quê? Porque quando a gente colocou a resposta em primeiro lugar, o nosso cérebro usou essa primeira forma de raciocínio rápido, que é algo que estava lá sedimentado e que muitas vezes a gente nem sabe. E quando a gente foi fazer a revisão,
aí a gente parou, pensou, raciocinou, é isso mesmo, é isso mesmo, o nosso cérebro acaba nos boicotando, tá? Então, é por isso que é importante, eu digo sempre, tentar resolver todas as questões, caso você já tenha estudado aquele tema em algum dos concursos, em algum momento, tá bom? Em algum momento. Deixa eu ver aqui o que tem. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. A prova foi bem pensada, temas atípicos, muito NR. Realmente, o fato de ter caído muito NR foi um diferencial mesmo para que a nota de corte tenha ficado baixa no último concurso, né? Caiu muito NR. No entanto, acabou não sendo um grande diferencial, porque a maioria não conhece a fundo as NRs como foi exigido. Então, a maior parte das pessoas, salvo, né, eu nem sei alguém que tenha me dito, né, não conheço ninguém que tenha dito, estudei muito as NRs e acertei tudo. Então, provavelmente todo mundo errou, assim, acertou algumas, errou outras, enfim, talvez no chute ou nem respondeu, né? Se você nunca tiver lido as NRs, o ideal é que você não responda, né? Salvo se às vezes tem alguma informação que a gente já leu em algum livro, enfim. Mas, então isso fez com que a nota de corte ficasse baixa e não que todo mundo tivesse que ter estudado. Isso nesse último concurso. Por quê? Porque não era uma tradição cair assim as NRs profundamente. No entanto, agora, né, a partir do próximo concurso, a gente já sabe que pode cair NR. O pessoal já vai ter estudado NR pra caramba, né? Muita gente deve estar essa hora aqui pegando os NRs e estudando. Inclusive me perguntaram recentemente, por onde eu estudo as NRs? É muito difícil, por quê? Tiveram muitas alterações recentes nas NRs, muitas. Então eu não conheço nenhum livro que trate de todas essas alterações, até porque tem alteração que ocorreu muito recentemente, poucos meses atrás. Então, o que resta para vocês? Entrar lá no site da própria Secretaria do Trabalho e ler letra da lei mesmo das NRs. O professor Fabri aí nos prestigiando. Seja bem-vindo aí, Fabri. Se quiser entrar aí e dar uma palavra aí pro pessoal também, me avise aí que eu te chamo aqui, hein? Bom, todo mundo já deve conhecê-lo aí também, né? Bom, então, eu recomendo, né, que, não sei, Fabri aí também se é essa recomendação, mas que no caso das NRs, considerando-se que elas são... tivemos muitas alterações recentes, o ideal realmente é que o estudo seja feito através da própria letra da lei, tá? Eu não recomendo, por enquanto, aí nenhum material de estudo diferente desse, tá? Não sei se vocês têm mais alguma questão sobre isso, ou se alguém tiver também alguma outra alternativa diferente da que eu estou dizendo aqui, pode falar aí também, tá? Pode falar. O William colocou aqui, depois dos títulos, o último candidato ficou com 57,33 pontos. Acho que talvez tenha sido você mesmo que me mandou aí outro dia essa questão, né? Eu até não cheguei a olhar lá, conferir esses dados, né? E tentar entender o que aconteceu. Por quê? Porque a prova do MPT você tem que ter o mínimo, né? Na primeira fase tem que ter a nota de corte, né? Porque só passam 200 candidatos. Então temos a nota de corte. Depois disso nós temos, nas outras fases, que fazer o mínimo de 50%, mínimo de 50 pontos, e a média final, né, depois de tudo, tem que dar acima de 60 pontos. Então, você teria que ter um mínimo de 60 pontos, enquanto o Wagner aí falou que teve candidato com 57,3. Não sei se é algum dos candidatos aprovados em cota, porque, como eu disse, as cotas você tem que atingir no mínimo de 50% dos pontos, tá? Então, por isso é que pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, tá certo? O que mais que a gente pode falar aí da prova? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão que queiram perguntar sobre a prova do MPT, senão eu vou falar aqui alguma coisa que
que eu já estava pensando aqui em falar para vocês, tá? Mas se tiverem alguma questão, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Eu não sei se alguém colocou aqui no balãozinho, não. Ninguém colocou no balãozinho. Se colocarem aqui no balãozinho, eu verifico, tá? Pois bem, a partir do momento que o concurso abre, né? Eu não sei se todo mundo já sabe, né? Ele vai sair lá com uma vaga, por exemplo, como teve, né, o concurso que tinha uma vaga só, e vaga a São Paulo, né? Isso não significa que o candidato aprovado vai para São Paulo, né? Significa que temos uma vaga em São Paulo e caso, né, no momento da posse, se ainda só tiver essa vaga, mas não, aí no momento da posse normalmente já temos muitas outras vagas, é feito antes um concurso de remoção, como o que aconteceu agora, né? Então temos candidatos para tomar posse, é feito um concurso de remoção, os candidatos, os procuradores se removem, assumem essas vagas que estão livres aí, né? E as vagas remanescentes é que ficam para os candidatos aprovados aí, né? Os empossandos, né? Aqueles que vão tomar posse. Portanto, não é a vaga ou edital que define a localidade para onde o procurador vai, né? Então nós temos aí que prestar atenção nisso, tá? Então é possível, né, que a depender de onde vocês morem, que vocês tenham que mudar, né, residir em outra localidade. Eu, por exemplo, comecei a carreira em Marabá, lá no Pará, no sul do Pará. Então os colegas normalmente têm que se deslocar nesse momento inicial da carreira. Cada vez mais demora, né, para que você possa ter uma perspectiva de retorno para a sua cidade, né, lá para onde você reside. No meu caso, eu tive muita sorte nesse aspecto, porque no concurso seguinte ao meu, nós tínhamos muitas vagas, né, então, porque tinha um projeto de 2003, quando o presidente Lula assumiu, ele fez um decreto, como é que chamava o decreto? Era um decreto sobre direitos humanos, proteção dos direitos humanos, eu não lembro exatamente como chamava o decreto. Mas por conta disso, o MPT conseguiu, né, por conta desse decreto, para o combate ao trabalho escravo, enfim, 300 vagas de procurador. Então, foram 300 vagas naquele momento, que abriram em 2003, e essas vagas só terminaram de ser preenchidas, não sei nem se foi no 16º concurso, lá para 2010 ou 2011, enfim, mas demorou muito até conseguir preencher todas essas vagas. Então, quando eu tomei posse, sobraram mais de 100 vagas, então o concurso que eu fiz tinha umas 130 vagas. Aí vocês vão falar, que maravilha, nossa, tinha 130 vagas, mas passaram 34, o que adiantava ter as 130 vagas? Então continuam hoje, se vocês forem ver, no concurso passado, a gente tem a mesma média de aprovação ainda, né? A gente tem ali sempre cerca de 30 candidatos aprovados. Quando tínhamos 300 vagas, ou agora se abrir com uma vaga só, ou quando abriu também com uma vaga só, sempre cerca de 30 e poucos candidatos aprovados, né? Então isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente aí quando vai prestar o concurso do MPT. E aí é aquela coisa, né? Você nunca pode olhar por esse lado. O concurso anterior ao meu foram 27 aprovados. Eu lembro bem porque para mim era marcante, 27 aprovados. Eu só pensava o quê? Tanto faz para mim quando vão ser aprovados. Pensava, eu vou ser aprovado e azar, né? Se for um só, serei eu, azar dos outros. Você tem que chegar na confiança. Chegou lá na sala, fazer a prova, olha para o lado e fala, coitado dos outros, porque se um só for passar, serei eu e esses outros todos não vão passar, né? E inclusive eu lembro de uma história, porque tem gente que acha que é fila, né? Concurso não é fila, concurso é qualquer um que foi prestar pode passar. Eu lembro que eu cheguei uma vez numa prova da magistratura e tava lá, tinha prova naquela época, quando eram os regionais, né? Tinham provas frequentemente, né, para magistratura, né, com uma vaga, 10 vagas, 5 vagas, dependendo do regional de onde era. E aí eu fui um concurso no Mato Grosso do Sul, acho que foi o primeiro concurso que eu fui fazer da magistratura, do trabalho. Aí tinha lá umas candidatas conversando, elas olhavam assim em volta, como eram muitos concursos, o pessoal muitas vezes, e era em ordem alfabética, o pessoal costumava sempre sentar na mesma sala, né? Então elas começaram a olhar e falar, tá cheio de gente nova que nunca prestou aí do nosso lado, e eu era um deles, né?
eu só olhei assim com uma cara, falei, e daí, né? Tipo, e daí? Quem disse que eu não vou passar, né? Enfim, naquele concurso passei da primeira, depois não passei mais. Fiquei na segunda fase, né? Mas, pelo menos daquela prova que elas olharam e falaram, esses novatos aí, eu passei da primeira, né? Não sei se elas passaram ou não, enfim. Mas é interessante. Concurso, então, uma coisa para vocês saberem, né? Concurso não tem fila. Concurso passa quem estiver mais preparado naquele momento. Deixa eu ver aqui, o Wagner colocou, pelo que foi explicado, tem que ficar com o resultado da prova oral acima de 60, mas pode ficar abaixo de 60 quando dos títulos. Ah, tá, entendi. Isso, até a prova oral você tem que somar os 60 pontos ou mais. Só que aí com os títulos a sua nota poderia cair ali na hora que você faz a média aritmética, entendi. Sim, faz sentido. Por quê? Porque os títulos, a prova de títulos, que seria a última fase do concurso, a quinta fase, ela é uma prova classificatória, né? Quer dizer, ela apenas serve para fixar a classificação de cada um dos candidatos. Então ela não gera a reprovação do candidato, de modo que se uma nota baixa ali, digamos, na prova de títulos, ela não prejudicaria o candidato a ponto de reprová-lo, né? Então realmente faz sentido essa explicação aí, Wagner, tá? Bom, pessoal, então é isso. Passei por aqui só para dar um oi mesmo, explicar aí um pouquinho do concurso para quem tem alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, me mandem, então me colocar à disposição para que vocês mandem mensagens, aí podem mandar direct sempre que tiverem alguma dúvida, alguma questão. E estou aí para conversarmos. E vou voltar então a fazer essa live com frequência para que a gente possa discutir temas do NPT e me mandem aí inclusive por direct ou por aqui mesmo, enfim, aqueles temas que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram que trate, então sei lá, trabalho portuário, trabalho escravo, algum tema que vocês tenham, uberização, que vocês tenham interesse para que a gente possa discutir por aqui, tá? Sim, Santos, sim, Santo, obrigado aí pela lembrança e a gente se fala, assim, vamos voltar a realizar essa live com frequência, provavelmente mantendo aqui esse dia aí de quarta-feira às 8 da noite, acho que pode ser um bom horário para que a gente possa fazer isso, tá? Meio ambiente do trabalho, tá bom, já vou anotar aqui, então de repente já fica o próximo encontro até marcado aí, meio ambiente de trabalho. Normalmente quem fala primeiro consegue fazer com que a sua vontade prevaleça, né? Então, sempre quando a gente tem uma ideia no trabalho, se vocês quiserem que a sua ideia prevaleça, a tendência é que você tem que ser o primeiro a falar, porque quando a pessoa é a primeira a falar, os outros eles têm certo receio de falar, enfim, ninguém gosta de contrariar os outros, né? Uber e jurisprudência atual. Aí é interessante, hein? Nós temos tido muito casos, eu participo de um grupo sobre uberização, porque eu tenho casos aqui de trabalho por aplicativo, né? E nós temos tido casos interessantes no âmbito individual que a gente pode abordar, né? Essa jurisprudência atual, não sei se é disso que você está falando, desses casos individuais, em que vários TRTs, inclusive antes de eu entrar aqui eu estava olhando o grupo, mas tinha umas 100 mensagens, eu não consegui ver direito, mas até o coordenador nacional do CONAFRET tinha colocado quais tribunais já tiveram decisão nesse sentido, mas eram pelo menos uns 5 ali que eu vi pela lista que ele falou, né? Então, de tribunais que estão fazendo o quê? Uma tática empresarial aí nesse caso é chegar para que não tenha jurisprudência contrária a essa forma de trabalho por aplicativos, plataformas eletrônicas. Eles chegam lá no TRT, a hora que vai sair o acórdão, eles juntam lá um acordo, pedem a homologação do acordo para evitar uma condenação, uma jurisprudência negativa, né? Ou seja, decisão de tribunal negativa para eles. E muitos tribunais têm feito o que atualmente? Eles não homologam os acordos. Agora, os fundamentos, aí a gente vai discutir, então eu vou marcar um dia, já vou anotar aqui para falar sobre essa jurisprudência atual da questão do trabalho em plataformas eletrônicas, tá certo? Então é isso, pessoal, me mandem aí
direct dizendo o que vocês querem, que temas que a gente pode abordar, que eu vou me esforçar, fazer o melhor possível aí, estudar os temas para que a gente possa tratar e discutir por aqui. E sempre mandem as perguntas, tá? E estejam preparados então para participar dos próximos encontros nas quartas-feiras às 20 horas, tá bom? Então é isso, um grande abraço, boa noite, bons estudos, bom descanso também a essa hora da noite e até a próxima, até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.